sempre nós tivemos ao longo de 2019, a sua participação tanto na live do Facebook quanto pelo nosso WhatsApp. De hoje até ali por volta do dia 20 de janeiro, programas que têm como meta diária analisar o que está acontecendo no mercado. O que o Grêmio está fazendo no mercado, o que o Inter está fazendo no mercado, especulações que envolvem a dupla Grenal. Por exemplo, eu quero saber do Vitor Grumberg, que está na ponta esquerda, que é diretor de patrimônio do Inter, já está com a camisa nova do Internacional da Adidas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais, falar um pouco sobre esse lançamento que aconteceu nos primeiros segundos de 2020, porque a Nike não deixava fazer o lançamento enquanto ainda estava com o contrato em vigor, e por isso o Vitor Grumberg, não só ele por uma iniciativa própria de vir no programa com a camisa, mas o Internacional dá muita publicidade a esta camisa, que certamente, se já não é, será um sucesso de vendas. Eu vou querer saber do Vitor Grumberg sobre as movimentações do Inter no mercado, trazer o Musto, que estava punido por doping e que ficou um tempo afastado, cogitar o Marcos Guilherme, que é uma possibilidade que o Internacional trabalha para essa temporada, e outras tantas que o Inter está negociando. É uma boa, o Guerreiro, dá pra gente esquecer esse zum, porque vez que outra surge lá da Argentina, olha, agora o Boca tá trabalhando em silêncio, mas tá trabalhando. Pô, mas o Guerreiro já disse aqui que quer ficar, que pensa em ficar em 2020 no Internacional. Eu vou querer saber do Vitor Grumberg estas questões. Do Serginho Vasquez, que tá comandando hoje no centro aqui, eu quero saber sobre a busca, por exemplo, por goleiros do Grêmio. Vanderlei dos Santos é o ficha 1. Outra questão é na lateral direita. Edilson precisa, já tem o Léo Gomes, já tem o Vitor Ferraz contratado. O Edilson é uma boa, não é? O Caberlon, que conhece muito o futebol gaúcho como um todo, ex-dirigente do Caxias, vai participar desse debate, vai ajudar também com a experiência que tem de mercado. Vamos falar também sobre gauchão, porque é a primeira competição. E que, pro caso do Inter, né, Vitor Grumberg, serão 4 jogos antes do primeiro mata-mata da Libertadores, e é um período relativamente curto para o novo técnico implantar uma nova filosofia. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos. Realmente, o início de ano internacional vai ser bem apertado e cheio de desafios. O Maurício comentava dos 4 jogos do Gauchão prévios ainda à Libertadores, mas se a gente for ver um pouquinho depois, em fevereiro que é um mês, esse ano tem um dia a mais, mas é um mês curto, o Inter vai ter decisão atrás de decisão, porque vai ter o encaminhamento do final do primeiro turno do Gauchão, que acaba breve, e esses 4 jogos, se o Inter passar dos primeiros 2, 4 jogos para poder chegar na fase de grupos, algo que a gente almejava, a classificação direta para a fase de grupos, que não aconteceu, vai ter que haver essa pré-Libertadores que a gente convencionou aqui no Brasil, então será um mês de fevereiro complicado. Em relação ao Kudê, eu fico muito feliz com a contratação do treinador. Eu confesso que eu não acompanho muito o futebol aqui da América Latina. Eu gosto mais do nosso futebol brasileiro, claro. A nossa paixão aqui, acompanho mais o futebol da Europa. E não acompanho tanto, eu digo, claro, tu sabe quem são os jogadores, quem são os times, o que está acontecendo, mas o Kudê sempre foi um cara que me chamou muito a atenção na Libertadores, inclusive quando enfrentou o Grêmio, ali que eu... Chamou mais por isso, inclusive, né? Não, eu disse que enfrentou o Grêmio, né? Mas ele tem um estilo propositivo de jogo que a mim agrada. E as primeiras falas do Kudê dentro do Internacional foram muito bem vistas. Ele é um cara que eu acho que tem tudo para dar certo aqui no Inter e vem para dar uma ressignificada na composição de futebol do Inter. Realmente, da mesma forma que eu não gosto, já comentei aqui, Maurício, em relação à troca de treinador em meio ao campeonato, que eu particularmente acredito que é ter um tempo de trabalho do treinador para montar o time e encarar uma temporada, e a temporada que aqui no Brasil é uma temporada extensa, cheia de competições, e todos nós aqui, sócios, conselheiros, dirigentes, jogadores, treinadores reclamam das datas e do calendário no Brasil, a gente não vai ter um tempo de adaptação com esse treinador. Mas bom, isso aí é circunstancial. Eu não vou abrir mão de disputar pré-Libertadores, porque o treinador tem que adaptar na pré-temporada. Então, o trabalho começou a ser feito desde que o Kudê desembarcou em Porto Alegre, embora ele tenha saído e retorna hoje, agora, deve estar chegando inclusive agora no aeroporto, 19 horas acho que ele chegava, 19h15, mas o trabalho tanto do Kudê, quanto do Rodrigo Caetano, quanto do nosso novo vice,
Alessandro Barcelos, que é um cara competentíssimo e está modificando algumas coisas no lado do futebol, eu tenho certeza que mesmo com essa curta pré-temporada, o resultado vai ser muito positivo nesse ano. Você citou o novo vice, o Alessandro Barcelos. Daqui a pouco eu quero colocar uma questão que eu ouvi hoje em um programa de rádio e eu quero que vocês me ajudem a entender. Serginho, pulando para o lado tricolor da conversa. O Grêmio está negociando com o Pedro, ex-Fluminense, negociando com a Fiorentina para trazer esse jogador. É um perfil de atleta que o Grêmio precisa. O acerto com o Edilson, o que te parece? Para começar por esses dois assuntos que são os mais quentes da pauta gremista, que é a proposta que o Grêmio fez à Fiorentina para trazer o Pedro de volta, mas está disputando com o Flamengo, então é complicado. Aliás, Flamengo que demitiu Paulo Pelaipe. Saiu o Pelaipe, não, ele tinha que renovar o contrato, não renovou. Estava palavrada a renovação com o Pelaipe, foi divulgada há poucos instantes. E mandaram um e-mail pro Pelaipe dizendo que não iam renovar o contrato dele. Barbaridade. Mas está disputando com o Flamengo esse jogador, o Pedro, e o Edilson tá fechado, só falta assinar os papéis. E aí, Serginho, boa noite. Primeiro, boa noite, é um prazer estar de volta aqui ao programa de vocês, já que aquela mala do REC tá de férias, né? Tá jogando boliche nas redes sociais, o pessoal pode ver no Instagram e Facebook. Fazendo churrasquinho na praia, o cara tá frouxo na parada. Boliche ou bote? Não, boliche. Boliche, mas ele disse que o boliche dele ele tá jogando bem pela experiência que ele tem na bocha. Deu uma jogadinha de pé ali que, olha... Imagina, não joga nada, Você tá enganando aí. O REC, como atleta desportista do boliche, ele é um excelente apresentador, é mais ou menos isso, Serginho? É mais ou menos assim. Mas o Pelaipe, inclusive, já tinha falado que ele ia fazer a renovação dele. Ele, inclusive, estava em viagem, já procurando local para fazer o trabalho agora de retorno da temporada. Pré-temporada, né? E teve um problema, parece que o problema é com o diretor de relações alguma coisa lá do Flamengo, que fez com que não renovasse o Pelaipe. É uma perda, acho que como o Flamengo já começa a perder um grande profissional, que o Pelaipe é do ramo. Ele sabe fazer muito bem esse intercâmbio de diretoria com os jogadores. Enfim, mas isso é um problema do Flamengo, o problema é deles. Quanto aos nossos aqui, olha, dizer para ti, quando eu sempre encontrei inclusive o presidente lá na praia e disse a ele, digo, olha, a gente tem que ver no início do ano, o mais importante é saber quem é que vocês mandou embora. Fazer ali porque deixar jogador ruim não se machuca e acaba jogando. Então a primeira coisa é tu limpar a área. Se tu limpasse a área bem, contratar, depois é uma questão de tu contrata, pensa no jogador, chega aqui não pode não dar certo. Quanto ao lateral direito do retorno do Edilson, né, o lateral direito, isso é uma coisa que o Renato quer. E se o Renato quer, a gente sabe, não vamos discutir, certo? Quanto ao Pedro, eu acho que é muito difícil. É muito difícil o Pedro comprar, pagar... Ainda mais se o Flamengo quer. Não é questão do Flamengo. Não pensa também que o Flamengo vai botar 12 milhões. Os caras pagaram 12 milhões de euros há 6 meses atrás, vão dar porque é o Flamengo. Só se o Flamengo cuspir. Só o Flamengo botar dinheiro. E ninguém está botando dinheiro. O Flamengo também não vendeu ninguém para botar dinheiro. O Flamengo tem o salário lá a folha de pagamento deles é grande. Não é bem assim. Entende? Mas o Pedro é empréstimo, né? Sim, mas a Fiorentina não quer emprestar. Ela quer negociar. Ela quer vender. Ela pagou 12 milhões. O jogador jogou 3 partidas. No total, nem chegou a jogar 3 partidas completas. Parece que jogou 59 minutos. Quer dizer, ele nem sabe. Veio voltando de lesão. Eles não vão pegar também. Eles não são burros. Não vão pagar 12 milhões, agora vão emprestar porque é o Flamengo. Eles vão emprestar porque é o Grêmio. Mas daqui a pouco tu empresta pro cara se recuperar. Mas empresta porque se recupera lá, então. É que lá não tem espaço para jogar, né? Mas não tem espaço porque ele não teve tempo. Ele chegou lá machucado, tchê. Que as teorias aqui é o seguinte, claro que eu quero jogador bom. Agora para jogador bom tem que pagar. É muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, tem que contratar esse, aquele e aquele outro. Sim, mas e aí? Mas assim, em relação a... Metendo no assunto do Pedro, que eu acho um excelente jogador, mas tudo que é briga com o Flamengo, quem está disputando com o Flamengo já sai perdendo. Mas o Flamengo nem ventilou, essa história do O Flamengo nem ventilou. Te confesso que não sei, não, mas eu estou te afirmando, o Flamengo nem pensou no Pedro. Eu li uma reportagem sobre a base do Flamengo, nos últimos 3, 4 anos, os jogadores do Flamengo vendidos, rendeu para o cofre do clube R$500 milhão, 536 milhões. Sim, mas se a gente pegar
3 negociações, ou 2 já consumadas e uma que está por consumar, porque já veio proposta. Essa tá Que contada. é a saída do Renier. Vinícius Júnior, a saída do Paquetá, já renderam aí 70 milhões de euros. Soma mais o Renier, que tem uma proposta de 30 milhões de euros, já deu 100. Sim. Com 3 jogadores. E tu bota o lateral, o zagueiro, acho que é o Léo Duarte, né? Que foi... É. Sim, mas eles compraram também jogadores, né? Sim. Eles compraram, claro que eles estão na frente. É evidente que numa parada com o Flamengo é complicado, não estou dizendo isso. Só que eu não acredito que a Fiorentina não quer emprestar. Entende? Se ela quisesse mesmo, ela queria o Kahneman. Se ela quisesse, ela vinha aqui, fazia uma negociação, pegava o Kahneman por X reais, baixava um pouco do Kahneman e emprestava o Pedro. Se eles querem o Kahneman. No Flamengo, quem é que eles querem? A não ser que o Flamengo vá lá e bote os 12 milhões de euros para eles. Eu duvido que o Flamengo vai botar os 12 milhões de euros, sabendo que o jogador veio de uma parada longa, problema no joelho que ele teve, numa cirurgia grande. E, Kátia, não é assim também, né? E a questão de goleiro, o Grêmio está atrás de goleiro, fala-se muito do Vanderlei. Vamos ver, tomara que o Grêmio pense mesmo assim. Eu acho que o Grêmio está precisando de um goleiro. Não que o Vanderlei seja muito melhor que o Paulo Vitor. O problema do Paulo Vitor é que em determinados jogos, principalmente os jogos decisivos, ele não passou a confiança necessária. E o torcedor, ele é assim, se não teve aquela confiança. Porque os gols que o Paulo Vitor tomou, são os gols normais que qualquer goleiro toma. Não, mas me diz Ele deu sorte que aquele gol contra o Flamengo, o VAR pegou 2 centímetros de impedimento, né? Aquilo lá é gol para encerrar a carreira de goleiro. Ah, mas vem cá, então vamos fazer o seguinte, o goleiro do Internacional, nos últimos jogos, então tem que mandar embora. Quantos gols tomou? E tu vai crucificar o jogador? Quantos ele tirou o Internacional? Os últimos que ele tomou, no mínimo, dois jogos. Mas me diz um jogo que o Paulo Vitor foi o cara. O goleiro tem que tomar gol. Eu te entendi. Porra, pelo amor de Deus. O goleiro toma gol. Mas assim, o Lomba inclusive... Talvez você não esteja na Libertadores, porque o Lomba tomou uns 2, 3 gols que não podia ter tomado, mas eu vou crucificar. Quantos ele tirou? Lembro de algumas falhas, mas em relação ao Paulo Vitor, realmente, eu acho que esse ano foi o ano mais complicado para ele. Foi, ele pegou 3 pênaltis e ganhou o Campeonato Gaúcho. Até por isso... Mas aí vamos dizer que o Campeonato Gaúcho vale agora. Mas aquele momento valeu. Não, eu vou assinar contigo, para mim ele pode ser titular nessa temporada. Então, Serginho, se o Campeonato... Mas ele com ele, meu velho, com ele eu cheguei, eu tô na Libertadores. Serginho, e tu com o Lomba não está, então... Serginho, se o Campeonato Gaúcho vale... Eu não tô falando mal do Lomba. Eu entendi. Eu tô dizendo o seguinte, o Lomba também tomou, como qualquer goleiro toma. A diferença é que o Paulo Vitor, nos jogos principais, alguns jogos contra o Palmeiras, ele não passou aquela confiança desejada pro torcedor. Aí eu concordo. Agora é um goleiro normal como os outros. Serginho, se a tua tese de que o Gauchão vale e que foi o suficiente pra tu dizer que o Paulo Vitor é um bom goleiro, porque defendeu 3 pênaltis, então tem que renovar com o André, ele marcou o gol do título. Peraí, Maurício, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o cara marcou o gol do título, tu tem taça no armário porque o André meteu a bola pra dentro. Também. O André não tá bem. Quem é que não queria o André quando ele veio pra cá? Mas quem é que quer agora? Não, peraí. Quem é que não queria o André na contratação? Eu garanto que tu falaste. Todo mundo dizia que ia cair como uma luva no time do Grêmio. Não deu certo, meu velho. Não deu certo. E aí? Agora, ele, ao menos personalidade, nós não podemos dizer que ele não tem. Porque é difícil um jogador perder um pênalti num Grenal e aí pegar a bola, botar embaixo do braço e ir lá bater o pênalti decisivo, velho. Não, Serginho, Tem jogador... Maurício, Serginho, vamos relembrar o que aconteceu naquela final. Tu viveste quanto tempo de vestiário? Tu sabe muito bem que na hora do pênalti tem jogador que diz assim, não vou bater. Não vou bater. Estou com problema na perna. Serginho, eu já vou passar... Eu não estou dizendo que com isso eles têm que ficar no Grêmio, Maurício. Não estou afirmando isso, eu só estou te colocando... Vem cá, nós tivemos coisa assim, o Jô aqui foi corrido daqui, meu querido. Foi corrido internacional, foi campeão da Libertadores um ano depois, pelo Atlético Mineiro, e aí tu me diz o quê? Servia, por que não serviu no Internacional e serviu lá? Outra coisa que vai acontecer no Internacional, agora eu vim escutando, vai acontecer, infelizmente, vai acabar... Quando o Figueiredo saiu daqui, nós aqui mais antigos sabemos, demorou uns 3, 4 anos, quais jogadores zagueiros que chegavam aqui, esse tem que substituir o Figueiredo, coitado do jogador. Agora vai acontecer com o D'Alessandro. Qualquer jogador que vem para jogar no meio do campo ali, os caras dizem, não, mas não chega aos pés do D'Alessandro. Começa a comparar.
Sabe, não é? O D'Alessandro teve essa história internacional. Agora o jogador que vier tem que dar o espaço dele. Se pensarem assim, é a mesma coisa que aconteceu com o Figueiredo. Olha, acontece no Grêmio também. Você entende? É difícil quando... O Mateuzinho tem que ser o novo Arthur, por exemplo. Tem nada que ver uma coisa. Deixa o Arthur tá lá, rapaz. O Mateuzinho é o Mateuzinho. O Arthur tá lá no Barcelona. Pois é, mano, por que essa comparação? Tem conselheiros do Grêmio que vem aqui nesse programa e dizem que o Mateuzinho é melhor que o Arthur. Aí, cada louco com a sua O mania. Grêmio tem um goleiro em casa. O Grêmio tem que botar o guri esse 18, 19 anos, 20 anos jogar e encerrar a novela. O Vanderlei é igual ao Paulo Vitor. O Paulo Vitor é frangueiro. É goleiro que não tem confiança, não tem personalidade. Toda vez que o Grêmio precisou dele, tomou. Ponto, acabou. Ele só foi bem quando não precisava, quando o jogo não era de grande importância. De resto, eu tive agora, sexta-feira à noite, a Fox retransmitiu o Grêmio e Flamengo, aquele 5-0 do Rio. Eu não tinha visto o jogo direito, eu estava meio fora e tal, e eu parei para assistir o jogo, sabendo do resultado, e analisando. Então, tu olha o conjunto geral das coisas, tu vê que ele não tem culpa nos gols que levou. Mas ele também não fez nada para defender. Ele não tem uma jogada. Então, passou o ciclo dele, ele, Júlio César. Então, o Grêmio está perdendo tempo e dinheiro. Bota o guri jogar. Mas então, eu vou fazer uma colocação para você. Esse dia eu estava falando sobre isso, sobre o Júlio César. O ano passado, o Fluminense não caiu para a segunda divisão, graças a quem? Companheiro, é como o André. O André veio para cá como Salvador. Ele não deu certo. Barca para ele. Mas o Júlio César... Assim, tem vários jogadores no o Grêmio. O Fred salvou o Fluminense também de um rebaixamento. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Júlio César não teve uma sequência aqui no Grêmio. Futebol, ainda bem que segue coletivo. Toda vez que ele entrou, ele decepcionou. Ou ele não deu segurança. Tomou 2 frangos e acabou. A torcida não tem paciência. Jogador? Mas isso vai o que está acontecendo, tchê. Olha aqui, ó, quando saiu o Darley, o Grêmio demorou para arrumar um goleiro. Tá entendendo? Saiu agora o Groy, vai demorar. E a mesma coisa, quando chega, querem comparar qualquer gol, mas o guri, se entrar aqui e tomar 2 gols no gauchão, vão detonar o guri, porque ele é baixo. Pô, eu tava lá, eu vou te dizer uma coisa. Em 1994, tá? Quando eu estava lá de diretor do Grêmio, eu era diretor da categoria de base, nós perdemos 2-1, perdemos o título da Copa Brasil, 93, lá para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Na base? Não, no profissional. No profissional. Não, na base... Na base 94. Tu falou 94. Foi 93, 94, foi nessa época. Tá? Nós perdemos, foi 93, 94 nós somos campeão da Copa Brasil, foi 93 então. Nós perdemos lá contra o Cruzeiro e o goleiro Eduardo, não sei o que lá, o Cacalo me chamou na sala e disse assim, Serginho, não aguento esse goleiro. Tem algum goleiro na base? Eu digo, ó, tem um louco, é louco e imbecil. Quer botar, bota jogar, mas quero o Darley. E entrou o Darley Quanto tempo foi o goleiro do Grêmio? Mais de 10 anos. Mas é que aí tem um contexto, pegou um grupo ganhador, uma série de coisas, tem que estar no momento certo, na hora certa também. Mas goleiro a gente vai poder ficar o programa inteiro discutindo aqui, porque uma falha, outra, e o goleiro tá lá e ele invariavelmente acaba tomando gols. Mas só eu vou discordar de ti nesse aspecto, só de minha parte encerrar em relação aos goleiros. Comentasse de algumas falhas... Mas não dá para encerrar, ainda tem que falar do Danilo Fernandes renovando com o Inter. Eu quero saber o quanto da renovação do Danilo é para ele não trocar de endereço em Porto Alegre. Mas está na cara que foi para ele não ir pro Grêmio. Mas eu só quero dizer uma coisa, em relação ao Paulo Vitor, com algumas falhas, classificou o Grêmio para Libertadores, e o Lomba com algumas falhas, o Inter está na pré-Libertadores, e o time que está no mercado procurando goleiro é o Grêmio. Sim, né? mas sempre quer melhorar. Sempre quer melhorar. Isso aí, mas é que eu acho que os presidente goleiros... Romildo, na cadeira que está o Serginho, eu estava na cadeira que está o Caberlon, o Rec estava apresentando e o Jeremias Werneck estava onde está o Vitor Grumber. O presidente Romildo disse que o Paulo Vitor teve momentos nota 7, 8 na temporada, mas teve momentos que a nota foi abaixo de 6. Só que um goleiro que tem em algum jogo nota abaixo de 6 não pode jogar no Grêmio. Mas não pode jogar nem com 7, companheiro. Ele tem que ser um goleiro... Começa por aí, o Grêmio tem 2 zagueiros. Tem um zagueiro espetacular, o Grêmio não tem que arrumar um goleiro. Tem que arrumar um goleiro. Eu acho que o goleiro está em casa.
Eu disse aqui o ano passado, fiz uma brincadeira do metiolate, coisa que vale ali, né? Mejolaram, bota jogar. Sim, pra te ver Bota jogar. Eu sei, eu bota também não jogar, concordo. caramba. Ah, tomou 2 gols, tudo bem, vai de novo. O Tafarel foi assim, o Marcelo Grão foi extremamente contestado. Eu cansei de ver torcedor do Grêmio dizer assim, mão de alface. A bola bate na mão dele, a mão vira para trás. Dá sequência, e depois. Isso aí era o Paulo Santana que fazia a maior campanha contra o Groi. O Santana era aberto. A campanha foi pela campanha do Paulo Santana no veículo de comunicação que trouxeram o Dida. É isso. E o Inter vai lá e recontrata o Dida depois ainda. Aí quando o Grêmio se livrou do Dida e botou o guri, terminou, claro. não precisa. O Grêmio tá, nós somos irmãos nisso aí. Um faz o macaco, o outro vai lá e faz. Isso aí é... O Grêmio foi lá e contratou o Kleber, fez 5 anos de contrato, o Nacional foi lá e contratou o Anderson. O Anderson aquele, né? O Anderson. O Undershow. Os dois, aí teria outros interesses. Não, tudo bem, aí teve outros o Inter interesses. teve o Ariel. Eu não tô nem entendendo nesse... O Anderson que saiu do Internacional, foi pro Curitiba, depois foi para jogar a segunda divisão turca e já é aposentado. Se aposentou, se retirou do futebol. Se aposentou antes de chegar no Internacional. Ai. Aliás, falando em jogador do Inter que circulou e tal, eu tava ouvindo, vindo para cá, informações sobre a apresentação do Valdívia no Avaí. De que ele nunca tinha dito que não jogaria a Série B no Internacional, que isso é uma falácia. Neste estúdio que nós estamos, se puder, Milton, bota a câmera aérea pra gente mostrar. Aqui nesse centro tinha uma mesa e um programa chamado Preliminar à Imagem do Futebol. Era exibidos todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde. Em determinado programa, Marcelo Medeiros, eleito presidente do Internacional à época, já nos primeiros meses do seu mandato. Marcelo? O Marcelo Medeiros. Medeiros. Foi questionado pelo REC. E essa história de que o Valdívia deu a declaração para vocês de que não jogaria a Série B? E o presidente do Inter confirmou. A partir disso, tem veículo de comunicação que tenta tratar como, não, dizem que ele falou, dizem que não falou. Quem confirmou foi o presidente do Inter. E mais importante, mesmo que não tivesse confirmado no ar, o que importa não é se o Vitor Grumberg ou se o Serginho Vasquez sabem dessa história. O que importa é que o D'Alessandro sabe, o Moledo sabe, o Danilo Fernandes sabe. É o grupo que não aceita jogador assim de volta. Não interessa se o Caberlon sabe ou não, se o Juliano da nossa técnica sabe ou não. O que importa é que o grupo sabe. E o presidente confirmou, então não precisa especular se ele falou ou não falou. Ele falou, ponto. Não tem o que especular, né, Caberlon? Ele disse que não queria jogar e se arrependeu. Ok, mas disse. E o grupo não aceita isso, né? Nenhum grupo de jogadores aceita isso. Isso aí alguns jogadores sobem pro profissional e sobem de vida de forma muito rápida. Não estou falando de Inter, de Grêmio, estou falando do futebol. Vou pegar o futebol brasileiro. E o pessoal se ilude um pouco, e agora redes sociais, e carros, e mulheres, e apartamentos, e viagens. O pessoal acende muito rápido. E às vezes numa brincadeira, num traço até infantil, acaba entregando algo que naquele momento que futuramente não vai significar realmente o que a pessoa pensa naquele momento. Mas ele estava se sentindo grande ali. Ele era o pouco pica. Pouco pica. Ele era um influencer das redes sociais, tu entende? Ele se via com o potencial de jogar na Europa. Aí depois saiu do Inter, passou por alguns times no Brasil, não deu certo, agora vai tentar carreira no Avaí. Pra mim, de verdade, que seja feliz o Valdívia. Eu nunca gostei do Valdívia como jogador, mas que seja feliz, que vai fazer carreira no Avaí, mas por uma fala dele. Aí eu não vou entrar na discussão que o Maurício já trouxe. Acaba se perdendo, aí quando vai se apresentar para um time da Série B, fica toda essa celeuma. E como o Valdívia, estamos pegando o exemplo dele aqui, tem vários. E conversando, inclusive, agora, recentemente, com ex-jogadores que passaram aqui pela dupla Grenal, na faixa dos 40, 45 anos, eles dizem que tem feito um trabalho de aproximação, inclusive, esses que moram em Porto Alegre, com os jovens da dupla Grenal, na base. Aí comenta de jogadores que ascendem lá e agora estão ganhando salários de 280, 250 mil, talvez que não imaginavam que fosse ganhar esse valor, isso, não estou dizendo eu, isso eles dizendo, na vida deles, né? Vieram de baixo, ascenderam de uma forma muito rápida por sua competência e seu profissionalismo, vou chamar assim,
Só que o mundo lá fora é diferente, a realidade é outra, eles vêm de outra realidade. Então acaba se perdendo um pouco no personagem. Não, e ainda tem um outro fator, né, Serginho? Eu coloco o Serginho, o Camargão também pode falar com propriedade disso, porque viveu muito vestiário, mas o Serginho, assim como o delegado Benhur, adoram gurizinhos. Eles acompanham muito a formação dos guris na base e tal. Tem guri que entra no alojamento com 15 anos, ou com menos até, às vezes com 10, 11 anos. Antigamente você entrava antes, agora a lei exige que é ali na transição de 14 para 15 anos. Mas entram no alojamento e eles deixam de ter vida. Eles têm, quando muito, uma folga, quando muito, um espacinho para ir no shopping. O resto é controlado. E aí, quando o cara tem grana e tem liberdade, dá nisso, né? É que agora é diferente. Antigamente, os jogadores ficavam na base, dormiam, ficavam lá até os 20 anos. Hoje não, hoje é só dos 14 aos 17. Com 18 anos já não pode morar junto, então eles têm que morar fora. E antigamente tu chegava na categoria de base, chegava no vestiário do Amador, o máximo que chegava um guri de bicicleta. Hoje tu chega no Amador, tem cara de também eles áudio. eram do clube, era uma estrutura diferente, você Sim, tinha não. uma ascendência maior sobre eles, né? Depois, de um determinado momento, o guri com 13 anos de idade, ou 12, se ele chutar uma bola e ela for em linha reta, ele já arruma um procurador que vai dar um celular para ele, um tênis da Nike, não da Nike, né? E uma loira, e ele já deu a procuração, já não administra mais a carreira, e qualquer coisa que tu fizer, ele vai dizer não, tu sabe tá que mexendo com o meu protegido. Mas Serginho, Dissolve disso que tu tudo. tava contando... Sabe que, agora eu vou te confessar que é proibido, tu não pode assinar com menos de 18. Certo. Tá bem, né? Papai Noel passou faz 15 dias, Isso amigo. aqui- No final do ano tem de não, novo não, coelhinho eu tô aí. falando Em relação a isso, eles tratam como pérola, como uma joia, que realmente são, mas se tu for pensar, não deixa de ser um jovem de 16, 17, 18 anos. Eu tô te falando o que aconteceu comigo. Eu saí do Grêmio depois de muito tempo. Tá vendo? Meu primo Paulo Rogério Muriti pediu para mim fazer Grande figura. ser agente Ganhei a FIFA. Copa. Ser agente, Moretti. ser, 90. ser agente 17. FIFA. E aí, em 2007, eu fiz a prova de agente FIFA, fui ser agente FIFA. Mas aí depois comecei a trabalhar um pouco, a gente pegou uns investidores, pegamos uns clubes, inclusive peguei, na época, a categoria de base aqui do Aimoré, a gente pegou, está fazendo um trabalho, fizemos, enfim. E eu tinha uma empresa e tinha um jogador, inclusive, estava lá no Grêmio, 14 anos, não morava no estádio, morava com a mãe dele. E o guri morreu atropelado. O guri tinha 14 anos, morreu atropelado. Não tem nada a ver, morreu. Bom, enfim, a mãe dele entrou com processo contra o Grêmio, entrou com processo contra a minha empresa. E eu acabei, para pular uma cá que eu acabei na Infância e Juventude. Hoje eu tive que. O promotor viu e disse que não podia ter assinado, pela Lei Pelé. E cada jogador que, se por acaso eu assinasse, teria que pagar 50 mil, que era proibido. Como é que todo mundo fazia isso? Todo mundo faz, mas não pode. Te escolheram para Cristo. Não é Cristo. Eu larguei também, não quis mais, mas. Não, mas escolheram para Cristo. Só estou te colocando. Tem muito empresário com carteira da FIFA, etc., que estão multimilionários nos últimos 15 anos fazendo exclusivamente isso, que é uma lista. A gente pode falar a lista aqui. Pode não? Isso eu sei, eu estou dizendo que. Por sua conta e risco. É melhor não. Entendeu? Mas é isso, a grande verdade é essa. Já tem uma procuração do pai dizendo, tu é o tutor, segue o baile, vamos em frente. Isso é muito relativo também, porque eu sei, conheço muita gente também que pega desde lá de pequeno e quando o jogador levanta voo, manda embora e tudo que tu investiu no guri fica por isso aí. É uma aposta. Mas disso que o Serginho estava falando, de antigamente só chegavam com uma bicicleta, eu conto, porque eu acompanhei de perto essa história e não teria por que não contá-la, o Natan, que era do Atlético Paranaense, revelação da base e tudo mais, jogador importante, seleção de base, jogou no Sub-23, o Atlético, no estadual lá. Ele tinha 17 anos, ou seja, não podia dirigir, e ele chegava no treino do Atlético, no CT do Caju, que é uma referência em centro de treinamento, com uma BMW. Dirigindo ou de motorista? E eu não tava lá no estacionamento para ver, mas acredito que de motorista, com certeza, né? Mas ele, aí, Serginho, ele tinha o interesse do Chelsea.
O Chelsea queria levar ele porque ia ser uma joia para jogar no clube inglês, tal. Só que a multa para sair para o exterior era muito cara. Ele, do bolso, entre aspas, pagou a multa. No Brasil. Vendeu a BMW, vendeu o que tinha lá de patrimônio. Ele se comprou. Ele pagou a multa dele pro Atlético e depois se vendeu pro Chelsea. Agora tá no Atlético Mineiro. Mas isso aí, esse é um dos grandes problemas Mas também. imagina, ele já tinha uma BMW quando era aspirante a ser um jogador de futebol que ainda não deu certo. Que o que eu quero te dizer é o seguinte, que o jogador, a partir do momento que tem 17, 18 anos, como não pode morar no clube, ele acaba alugando apartamento e vai morar sozinho. E o jogador, qual é o grande trunfo dele? É o corpo, é a alimentação, né? Então eles acabam saindo do treino, não se alimentam, não jantam, vão fazer lanche, já tem o carro, aí sai e não tem aquela vida que teria que ter. De atleta. De atleta. Esse é o grande problema. Isso é. Antigamente tu controlava mais o garoto. Hoje muitos deles se perdem, entende? E não chegam e demoram para se dar bem no profissional. Pode ver, aqueles jogadores que chegam e conseguem já se firmar no profissional, são jogadores que a família mora junto com eles. Tu falaste muito do Arthur. O Arthur tinha a volta dele, tinha família, os familiares moravam com ele. Então, isso... Tem jogador que só tem sanguessuga em volta. Não é questão de sanguessuga, é questão que eles moram sozinhos. E um guri sozinho, de 18 anos, ganhando... Esses guris da base de Grêmio Internacional, tem guri ganhando 30 mil reais por mês. Se fosse só isso, estava bom, senhor. Tá, mas eu tô, grosso modo, mas que seja 10 mil, um guri de 18 anos ganhando 10 mil. Estão ganhando 100 mil. Mas eu não estou dizendo, mas tem exceção. Tu pega o caso do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro definiu que o teto salarial agora para esse ano de 2020 é 150. Eles chutaram o teto inicial. Vamos aumentar um pouquinho, óbvio. 140 mil é o que ganhava um guri da base que começava a trabalhar com os profissionais. Mas aí são Por isso que o Edilson ganhava 700. Né? Mas aí são... Sabe que sempre que um time grande, como o Cruzeiro, rebaixou agora, o torcedor, né, vai lá e vão ver quem são os atletas do time, para fazer aquela Black Friday, o saudão de final de ano, né? Quem são os atletas desse time que a gente pode, de repente, sondar. E eu vi vários nomes interessantes no Cruzeiro. Eu gosto daquele lateral, que era do Santos, é Dodô, né? Dodô, o zagueiro também, que era da base, que veio, o Kaká, bom jogador. Até o Dedé é interessante. O Dedé não viria para ser reserva. Não estou nem falando do Inter, estou falando de grandes clubes do Campeonato Brasileiro, na Série A, que poderiam ir atrás. Aí tu vai olhar o salário dos atletas, o meia aquele Robinho, são jogadores interessantes. Tu vai ver o salário dos atletas, é algo monstruoso. Os caras recebendo 700 mil, 800, 900. Mas o Edilson não ganhava 250 250 no Grêmio, foi ganhar 450, 500 lá? Não é isso? O Edilson ganha 700 mil quase. Tu tá entendendo? 700 mil, amigo. 700 com aluguel de passe 20 e tudo mais que eles conto inventam. por dia. Não, 25, 23 conto, 23 mil por dia. Aí fica fora de mercado. Um programa aqui e ganhou 1.500 conto. Hein? O que tu acha? Um pouquinho mais, né? Não, é isso. Se é 700, é isso. Tá bom. Mas tem muitos aqui também que a gente paga também, que ganham 200, 150 contos, que não podiam nem guardar também. Não, é verdade. Porque não podia fardar tem muito, né? E se passar uma barca meia larga, eu vou te contar, né? Claro. Olha aqui, ó. Sobra pouco. O Internacional mandou quantos? 15 na jogada aí. O Rio tava lendo outro dia. Quantos foram? Quantos mandou embora? Tem uma lista longa. Mais de né? 10. Não, já saíram quase 20 atletas. Né? Então tá bem. Não vai fazer falta. Nenhum. Algum deles tu vai chorar um pouquinho? Pensar, puxa, esse aqui dava pra ficar? Olha, Maurício, eu te confesso que eu tô feliz com a renovação do elenco. Um atleta que eu nutria um pouco de esperança, mas eu já vi que eu meio sozinho, assim, conversando com o pessoal não tem esse mesmo otimismo que eu, é o Neilton. Eu não sei pra onde é que vai, acho que até foi anunciado recentemente, não sei se alguém vai saber pra onde é que algum time já quer levar o Neilton. Acho que até o Odair queria o Neilton no Fluminense. Mas o Odair que é todo mundo também que tá saindo daqui, né? Porque era quem ele treinava. Mas o Neilton nutria uma esperança que ele pudesse render um pouco mais do que ele rendeu. Esse era o atleta que me... O Neilton, ele vai se reapresentar ao Vitória, dia 8. Mas ele não vai permanecer lá. A tendência é que ele não permaneça lá, mas ele vai se reapresentar ao Vitória. Mas ele tem o interesse de fato do Fluminense. O Odair tá tentando levar ele. Deixa eu dar uma passada pelos nossos telespectadores. O Maico de Charqueadas. Paulo Vitor é goleiro para time fazedor de boa campanha,
mas não para time campeão. Ele sente em jogos decisivos. Todo mundo falou isso. Vamos ver aqui, o Cláudio de Eldorado do Sul tá na bronca, hein? Boa noite, Maurício e bancada. Todo ano é assim, começam as cogitações do Grêmio com Cageri, Pete Martinez, William Bigode, e depois só se contrata a sobra, jogadores reservas de outros que nem estavam jogando. É a bronca do Cláudio, que queria contratações de mais volume. Vamos ver aqui, tem mais um, tá... Aí misturou um pouco de política no eleitoral, não vamos entrar nessa seara. Melhor não. Deixa quieto que tá bom assim. O William Machado tá dizendo que chamavam o Marcelo Groi de Tiranossauro Rex, e tinha mão curta. Mão de Rodrigo, alface. Rodrigo Torres está dizendo que o Grêmio tem que contratar um goleiro urgente. E aí tá incomodando aqui um cidadão, que também é conhecido como meu irmão, o Torres mora em Caxias, e ele tá incomodando meu irmão que mora em Santa Catarina, dizendo que foi receber o Valdívia na ressacada, que gostava muito do Poco Pica. Valdívia. Isso aí, viu? Tu tá falando mal do jogador. Não, chegou a virar case de marketing aqui, o pessoal vendendo peruca do Valdívia, mas realmente se perdeu no personagem. Foi o que a gente comentou aqui. O empresário que a gente comenta aqui, ele tem uma joia na mão, mas essa joia é um atleta de 16, 17 anos. Esse atleta não deixa de ser um adolescente. Aí tu vai comparar com o pessoal de 16, 17, 18 anos aí do nosso convívio. Aí tu pensa que ele está recebendo 250 mil, 240 mil para ser reserva de um grande clube aqui. É uma realidade muito diferente. Se o jogador não é centrado, não tem cabeça, não tem base, não tem acompanhamento, é fácil se perder, como é o caso do jogador. Eu já acho até positivo para ele conseguir jogar no Avaí. E eu não torço contra ninguém, contra atleta, que seja feliz, que refaça a carreira dele. Ele já estava, ele estava no Atlético Mineiro, não Tava estava? no Atlético Mineiro. No Vasco, no Atlético Mineiro, São Paulo, Ele já foi para emplacou em Arábia. Não conseguiu aí- jogar em nenhum. Exatamente, Não passar, emplacou em passou, lugar passar, nenhum, passou. né? Mas não jogou. Olha aqui, o William Machado tá dizendo, ele tá na bronca contigo, Serginho. Ele disse que o Pedro é ruim, que não sei o quê. Eu disse o Pedro é ruim. Não, tu não gosta do Pedro e tal. Ele diz aqui, ó. Pedro, mais um volante, mais um goleiro de qualidade, tá montado o time pra 2020, segundo Pô, o Maurício, Atlético aqui, Mineiro. vou te dar uma barbada, tu tá pior que o Rec aí. É. O Rec tá fazendo escola aqui, ó. Tu tá virando. Não, o Rec me mandou um WhatsApp aqui. Vamos saber que tu tem. Eu só vou descobrir alguma coisa do Rec, eu já sei do pastel e das roscas. Vou descobrir de ti agora alguma coisa. Porque, pô, tu gosta de querer fazer intriga. Em nenhum momento eu falei que o Pedro é ruim. Digo que tem que ter 12 milhões, que os caras não querem largar, não querem emprestar. Não vale a pena. Não vale a pena. Se eu tenho 12 milhões, eu contrato. Agora é muito fácil eu chegar aqui e dizer, contrata esse, 12 aquele, milhões de aquele euros. outro. 12 milhões de euros. Euros, né? Vai ali, a barbada, vai ali e 60. paga. Mas tu chamou o Pedro de menos do que o William tá chamando na nossa live. Ele tá dizendo que o Pedro é craque. Que será o camisa 9 da seleção brasileira. Eu não disse, eu disse que os cara caras não pintou querem muito largá-lo bem. lá. Eu acabei de informar, os caras não querem largar O lá. problema porque do ele Pedro jogou. foi uma lesão que ele teve, Claro. depois ele não conseguiu voltar no Esse término da cara temporada. começou muito bem, foi espetacular o começo dele no Fluminense, né? Depois talvez ele precisasse. A Fiorentina talvez devesse emprestar, não para o Flamengo, porque acho que o Flamengo teria uma concorrência cobrança muito muito grande, né? grande. E até a Talvez concorrência, né? Não sei, ele não seria titular do time do Flamengo hoje. Ele precisava ir para um time É para que o jogar, um Gabigol time não sabe grande se para fica jogar. ou não, né? Se o Gabigol não Às permanecer... vezes os italianos mandaram ou paga ou volta. Não é da Inter ele? ele é da Inter. Eu até vou abrir aqui, ó. Tem Vê lá, senão já chamaram de O volta. Gabigol foi ou está indo para a Itália conversar com a Internacional para resolver o seu futuro. É isso aí. Talvez aí pode até entrar o Palmeiras também, que o Palmeiras, o Luiz Adriano, está indo embora para a China, né? Mas aí, já que tu tocou Parece que tá. o Quem, assunto... o Luiz Palmeiras- Adriano? Ah, foi remota a coisa. Parece, hoje eu vi uma notícia que estaria indo embora para a China. Já que tu tocou no assunto Palmeiras, eu queria mudar um pouco a pauta momentaneamente, mas que influencia também na dupla Grenal. Por que vocês acham que o mercado está tão calmo? São poucas as contratações. O Palmeiras, que há 2 anos saía contratando todo mundo, não fez contratações de grande volume ainda. O Flamengo também não está gastando muito. Mas o Flamengo não tá Flamengo, gastando o Flamengo não teve entre temporadas, né? O que o Flamengo contratou durante o ano foi uma loucura. Sim, mas o Flamengo, O Flamengo contratou- era um time. Eu acho que Flamengo talvez O Flamengo o ok, mas os demais que... O Palmeiras, Não, especialmente, que tem grana mas para peraí, investir, peraí. não vai Maurício, investir. tu tá Mas falando o- só do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, na minha visão, tem um grupo extremamente interessante na mão, lá dentro de casa, que não deu o resultado que se esperava o ano passado, por problema de treinador, por problema de gestão.
Enfim, agora apostou no Luxemburgo. Eu não gosto do Luxemburgo, acho, enfim, mas ok, vamos embora. Deixa o Luxemburgo fazer o time andar para ver se acontece alguma coisa. O Flamengo tem coisas pontuais para resolver, especialmente se o centroavante não ficar. O resto não tem dinheiro. Porque a O gente Internacional tem dinheiro, o Internacional vendeu o Nico Lopes por 8 milhões de dólares, é isso? Você leu? Né? E pagou lá, não sei o quê, não tem dinheiro. O Grêmio tem dinheiro para comprar, para contratar? Ninguém tem. Ninguém tem dinheiro. São Paulo tem dinheiro? mas Botafogo. O Palmeiras, por alguém exemplo, tem uma das dinheiro. principais Corinthians. movimentações do Palmeiras de mercado é vir aqui buscar o Zeca no Inter, para fazer uma troca. Enfim, mas já que tu falou do Figueiredo, né? O Horta, quando foi presidente do Fluminense, lá na Príncipe Caseras, inventou troca-troca. Acho que o time tem que fazer isso. O Zeca tem potencial. Não deu certo no Internacional, o André tem potencial. Não deu certo no Grêmio, anda, passa a barca, vai lá, troca, vem outro, vamos ver o que acontece. Pode ser que o outro que venha dê resultado. Então, sei, os times não têm dinheiro, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. O Corinthians talvez tenha feito um grande investimento. Não sei quanto pagou pelo Luan. O Corinthians contratou o Luan e tal. Nem foi ok? tanto assim também. Nem foi Mas tanto. fez um investimento. 20 milhões de contratou. reais para o Serginho é troco. Não, mas foi vamos tanto. lá, Gente, mas boa ele troca, fez um agora, falando investimento. sério. Então, quem mais tem dinheiro? E o Corinthians está devendo. Quem está botando, está emprestando dinheiro, está emprestando para comprar o BMG, mas isso aí tem volta, né? Mas é em tá cima daquele emprestando. troço Tá emprestando do sócio fazer cartão, não sei o que mais, emprestando. consignado. Tal. Mas depois tem que Ok, devolver, tudo né? bem. Mas tem que devolver, né? De alguma forma tu paga. Tá, ninguém dá dinheiro de graça. Então, o time não tem dinheiro para contratar. E vamos lá, o Palmeiras tem um plantel na mão. Alguns jogadores estavam saindo, o Grêmio estava contratando o William, não é isso? E o Luxemburgo não deixou sair, tinha um outro também que ele disse que não era para sair. Ou seja, ele enxergou que ele tem um plantel razoável, de qualidade, e todo mundo concorda. Eu acho que a grande maioria das pessoas concorda que ele tem um grupo de qualidade, plantel parece coisa de jockey clube, né? Mas enfim, um grupo de qualidade e vai tentar fazer um time andar. Vamos combinar, o que o Palmeiras tem para jogar? Tem Libertadores, mas a fase de grupo é fim de março, né? Não. É meio de março. Então ele tem lá meia dúzia de partidas do Campeonato Paulista para ver se o time anda e aí pontualmente buscar algumas O coisas. jogador aquele do Goiás, que todo mundo quer, mas... Carlos Goiás- Eduardo. Não, Michael. Não, o Michael também é outro. Porque é um Mas jogador... tem que comparecer, Tem né? que comparecer, não vai sair de lá. É isso. Tu mas disse que antes que... Não é que tu seja contra o Pedro, basta comparecer que ele vem, né? É evidente, eu não tô... Como é que eu não vou querer o Pedro no meu time? Olha aqui, ó. Tá O de Carlos sacanagem Souto, de Porto Alegre, ele tá na tua linha, que tava defendendo o Paulo Vitor e dando pau no Não, eu não lombo. tava, eu não tava dando pau. Como é o nome dele? É Carlos Souto. não Eu- tava- eu- Souto, eu tô contigo também. Paulo Vitor titular. Não, ano mas que aqui, vem. ó. O Marcelo, concordo contigo também. O Marcelo Lomba não é goleiro para time da Série A. Deixa no Inter, já que tu é gremista, deixa ele lá. Não, mas aqui, ó, eu acho que ele é colorado. Olha o recado dele. não, é. Eu vou modificar alguns termos, ok? Pô, mas dizer- aí eu não sei mais nada, Diz- mano. diz ele. Me serve. Ao menos Paulo Vitor... Tá, mas calma, deixa eu ler o Vai, recado dele deixa pra eu poder falar. te servir, O Paulo- Serginho. Não, mas então, deixa eu falar. Me serve, Paulo Vitor. Eu sou me tão serve. ansioso que Me ele nem serve. cumprimentou, eu já vim. Não, me serve. Ao menos o Paulo Vitor tem uma coisa de bom. Ele já botou faixa. O outro ali, faixa faz horas que não bota. Botou me duas, serve. inclusive, né? Não, Tem a da esse me Recopa serve. Gaúcha. Então me serve. O Edgley é campeão mundial. Não, isso é Recopa Gaúcha. Não, mas o tá de Renato sacanagem. contava. Não, vai Não, só um tem pouquinho. o Renato. Não vai ser sacanagem. O Renato Recopa Gaúcha. contava, Vai ter título. Recopa Gaúcha aí. Tá Taça no sacanagem. armário e bicho no bolso. Não, o Gaúchão ainda é aquela velha história. Bicho pela Recopa Gaúcha? Aqui, ó. Tu acha que não tem? Não sei, tô perguntando. O Inter pagou 9 milhões e meio de reais de perguntando, bicho ano tô passado sem ganhar perguntando. nada? Foi avançando na Copa do Brasil, foi avançando na Libertadores. Não, não, isso é Mas o Recopa Internacional Gaúcha é o tá caso sacanagem. aquele, tio. Como é que chegou lá, né? A vaca no poste, né? Como é que chegou lá? Vamos Ah, combinar, né? acho que Como é que chegou- chegou lá? Foi longe demais. Pelo amor de Deus. Mas foi né? mérito do Odair ou foi... O que Uma que como conjugação de explicar? fatores, um alinhamento das estrelas, eu acho. Que foi o que aconteceu, porque... E aí, quando a realidade apareceu, a derrocada que foi, e ainda a direção cometeu, na minha visão, a bobagem monumental de mandar o Odair naquela hora embora, né? Sem plano B. O daí ele sabia o limite e jogava no limite.
É isso. O Foi Odair longe demais. Sabia qual era o limite longe dele. demais. A hora que resolveram achar que era mais do que aquilo, deu problema. Então, quando ele ficou no feijãozinho com arroz, ele fazia o feijãozinho com arroz. É o limite. O Renato mesmo, a primeira vez que veio aqui para Porto Alegre, aqui, 5 anos atrás, chegou a vice do brasileiro, chegou a vice, que a gente jogava por uma bola também, o Grêmio era uma... 2011, né? Que o Grêmio ficava lá. anos. Sabia o limite, ele jogava por uma bola, era aquilo ali, era o feijão com arroz. Mas chegou a jogar pelo resultado. Agora estou com essa história que tem que ser jogo pragmático, tem que tocar bola, tem que isso, tem que aquilo, sabe como é que é? E aí, aqui, ó, futebol é resultado, ó. O que fica na história é quem ganha, quem levanta a taça. Tá, mas... Essa história de jogar bem, aqui, ó, joga bem, como é que... Olha aqui, ó, Paulo Vitor, como disse o Serginho, tem taça no armário, tem faixa no peito, então... Me serve, vem cá, tu não gosta. Tu quer jogar, como é que foi teu time? Jogou muito, tocou, 70% de posse de bola, tá aí, o resultado perdeu. O que é, rapaz? Eu quero ficar 1 segundo copo da bola, caixa, ganhei o jogo e vou-me embora. Mas aqui, ó, vocês não deixaram... Discípulo do Mourinho. Não ganhou nada o Mourinho também, né? É ruim o Mourinho. Quando ele encaixou morro abaixo, eu vou te contar, mas aí né? mas ninguém Foi vai uma atrás da outra. Mas ninguém vai ganhar a vida inteira. Mas é evidente que não, né? Mas o que eu quero te dizer para mim, eu sou pragmático. Aqui, a Eu mesma concordo coisa. contigo, eu acho que tu tem que saber contra quem tu vai jogar, como tu vai jogar. Porque cada jogo tem uma história e uma estratégia, não é uma regra simples, né? Nós vamos ver aqui, ó, futebol Copa do Mundo, tá certo? Poxa, a Itália, tu nunca viu a Itália jogar bem, ganhou 4 Copas do Mundo. A Alemanha ganhou 4, uma só jogou bem, porque as outras era só vamos que vamos, tu entende? Aí tu vai dizer a torneio, bom, não me interessa, é torneio, a Copa Brasil também é torneio, fechadinho me serve. Mas aqui, ó, vocês não me deixaram ler o recado do Carlos Souto, que já tá até digitando mais aqui. Dele, fala pessoal, tudo bem? Se o Inter não mandar embora o Rodrigo Caetano e o Lomba, mais um ano sem título. Vocês estão reclamando do Paulo Vitor. Dados do Carlos Souto, eu não fui conferir ainda, tá? O Bruno, se quiser conferir pra gente, não tem problema. Segundo o nosso telespectador, vocês estão reclamando do Paulo Vitor. Em 36 jogos sofreu 27 gols. Já o Lombita, diz ele, em 36 jogos sofreu 38 gols. Abraços, Carlos Souto de Porto Alegre. Tá na tua linha de defender o Paulo Vitor. Não, mas não tô defendendo. Olha, ele já coloca, não tô defendendo, tio, pelo amor de Deus. Voto mejolado. Não estou defendendo. Em jogos importantes ele está tendo problema. Assim como eu não estou dizendo que o Lomba é mau goleiro, estou dizendo que toma gol. O goleiro que não tomar algum gol, eu sento lá nas cadeiras. Não é goleiro. A gente fica lá nas cadeiras, os caras tomam um gol. Eu tenho um grupo do WhatsApp, tomou um gol, os caras caem no pau. Vem cá. Tem bolas defensáveis e outras que não são defensáveis, tio. Pelo amor de Deus. Agora, mas tu não concorda com a tese que eu vi muitos gremistas levantando? Que Jeromel e Kahneman estavam atordoados esse ano porque eles não tinham a segurança vindo do goleiro? Não, eles não estavam atordoados porque não tinha um volante na frente, que não isso tinha aí. o Wallace e não tinha o Jailson. Aí eles ficavam Obrigado, atordoados. Sérgio. Pra mim, Obrigado por concordar na comigo. minha opinião, 2020 alguém concordou o comigo. Grêmio levou 5 do Flamengo no Rio de Janeiro por culpa do volante que não jogou nada e só entregou o jogo. Tá, então eu vou te dizer mais. Como é o nome dele? Foi o Michel? Não, eu vou te dizer. Sabe qual é o problema? Que é um baita de um zagueiro, Jeromel. Não vou discutir Jeromel. É um bom jogador. Tá? Agora, com o Galhardo ali na direita, o Jeromel tem um problema, ele não sabe sair para cobrir. Quando ele saía para cobrir na lateral direita, ele pega o jogador de lado e era um escândalo. Ele vira um jogador normal. E aí foi o grande problema. O Jeromel e o Kahneman, especialmente nesse 5-0 que o Cabrelon citou pela segunda vez no programa para calafrios do Serginho Vasquez, nesse jogo, se vocês observarem, pelo menos 3 gols, tanto o Jeromel quanto o Kahneman estão atrasados. Eles estão um passo atrasados. Mas eles estão o jogo todo exposto no que eles- mano a mano, mano a trata de mano, cara, porque o volante não jogou E o nada. lateral direito saía e ele tinha que sair para cobrir. O Jeromel Não saiu para jogou cobrir, dá nada. problema. Não, mas nesse jogo o lateral não saía, era o Paulo Miranda. Tá, porque tomei 5. Quando nós tocamos 5 duas vezes pela Libertadores contra o Flamengo, tu não fala. Mas foi quando isso? Ah, não foi? Foi quando, Sérgio? Em 1984. Tá bom, em 84 não era nascido, Bom, como é que eu não ia falar, interessa. Serginho? Mas futebol é assim, toma 5 e faz 5. Mas Qual é o foi no problema? brasileiro, né? Não, Libertadores, meu querido. Nós ganhamos eu aqui. vi- Não, nós ganhamos aqui e depois vamos ganhar no Maracanã 3-1. Maurício, tu viu que não fui eu que falei do 5-0 hoje, não. Não, eu falei porque eu me dei o mas trabalho. eu também me Não, lembro mas 5 a 0, peraí, 5 a eu quis 0, fazer, um eu quis fazer uma, na verdade, para poder até
né? Eu quis entender por que o Grêmio tomou 5, sabe? E eu disse assim, o Grêmio até os 35, 40 minutos do primeiro tempo Até os jogou 40 bem. do primeiro tempo era pro Grêmio Jogou fazer bem. 1-0 naquela Jogou bola bem. do Maicon. Jogou bem, exatamente, jogou bem. O jogo estava aparelho. Dali pra frente, o primeiro, o volante dá uma pifada, o cara faz o gol. E aí vai. E o volante não jogou nada. A partir dali ele se perdeu. Quem é que jogou bem aquele dia? O time, no geral, não foi bem, mas o Michel prejudicou. E eu acho que o Renato errou, né? Daqui a pouco também botar o outro, o meia, lá, o cara perde o gol dentro da pequena área. Não é bola para ele. Foi o né? Maicon. Maicon não tinha que estar lá. Não era ele que tinha que estar. Tudo bem. Aí tu olha a montagem do jogo e diz assim, não, Foi tudo o Flamengo não jogou nada também no primeiro tempo. O Grêmio jogou melhor. Aqui, Podia ter saído ganhando de 1-0. Era outro jogo. O jogo, aquele jogo tipo, toma um, daqui a pouco toma dois e aí... Depois que o Virou, Grêmio tomou começou o segundo tempo, tomou desandou. o segundo e desandou a maionese. né? Tu nem Mas sabe o primeiro gol é uma pifada do volante. Assim, Não sabe eu, por que me tomou deu trabalho. Minha mulher saiu porque ela que- tinha uma janta. Eu digo, não, agora você, ninguém vai me encher o saco. Eu vou assistir o jogo. Não do que Grêmio ela aqui. enche o saco, porque Não, as mulheres mas é que nunca quando enchem o saco. Ela manda trocar e bota e não sei o quê, não ver sei o quê. novela. Aí eu quero assistir esse troço lá. Eu não tinha visto o primeiro tempo do jogo também. Eu estava fora, como eu disse. Mas E... justamente a minha mulher queria, eu digo, bota na novela, não quero ver mais isso. A tua mulher queria assistir essa reprise. Não, mas eu mas acho justo que eu comecei a vale falar- pela lição da história. Sabe, eu acho que o que a gente tem que olhar e dizer assim, peraí, o que aconteceu? É aprender com o que aconteceu. E o que eu vou fazer para não acontecer de novo? É isso? Meu campeão, vou te dizer, mas já dá para ver no primeiro tempo aqui que aconteceu aqui em Porto Alegre, dava para ver. Não, mas é outro jogo. Mas o que jogo aconteceu no por aí primeiro eu tempo vi- em Porto Alegre aqui não aconteceu no primeiro tempo lá. Não, de jeito nenhum. Mas O Flamengo foi muito melhor no Aqui primeiro eu tempo vi o aqui do que primeiro lá. jogo. Mas aconteceu no segundo. Aqui, mas aí- não, mas Serginho, A partir do aqui- 2-0. Aqui, no primeiro tempo contra o Flamengo, o Renato achou que ia jogar. Desse E aí ele jogo, deixou o Flamengo jogar. Tá, passa esse jogo, senão eu vou... Mas vai vamos começar falar a de ficar outra triste. coisa. Eu só, Vamos falar do Gauchão. eu só quero concluir que não me deixaram falar pro Maurício que não fui eu que falei do 5-0 hoje. Eu tô conhecendo um amigo hoje e eu já vou passar meu telefone pra quando estiver passando de novo, o senhor me avisa. Tá vendo? Faz tempo que eu não O vejo isso. Sport TV, na Fox, na sexta-feira de noite, eles estavam passando os jogos do Flamengo, né, na virada do ano, aí não tinha futebol, eles ficaram repetindo os jogos do Flamengo, jogos da Libertadores. Sim, não sei o que eu E já aí vi lá no passar a jogo, final eu do digo, não, Mundial. vou ver. Quando estiver loucura. passando quando eles fizerem o histórico de 5-0, tu me avisa que pode ser que apareça no Grenal aqui em Porto Alegre também. Vai aparecer o Grenal Mas eu 5-0. acho mais difícil aparecer. Mas era o Odair, O que tá né? Era o represando Odair, bastante é o 5-0 Era o Odair. Odair, mas tudo bem, a gente erra uma vez, erra duas, erra três, aí tem que assistir o jogo. Diz, bom, vamos ver o jogo. Quando é que Aonde eu errei, errei? não vou fazer mais, né? Olha Aquele aqui, ó. jogo também estava 3-0 até o final, aqueles outros dois gols ali foi já. Aqui o Ali Grenal já aqui. tinha vaca, É, já tinha. aquele vaca que você vai pro brejo, aí não, tu já toma o gol, não sabe nem quem tá fazendo lá. Eu vou ler uma mensagem do Antônio de Triunfo e depois do intervalo o Serginho vai responder. Boa noite, Maurício, e a todos na bancada. Há tempos venho dizendo que o Grêmio tinha um camisa 9, mas jogou poucas partidas, se lesionou e deixaram ir embora. Felipe Viseu teve poucas chances. Antônio de Triunfo, eu quero saber se o Serginho concorda. O Viseu quase foi pro Atlético Paranaense, ele estava negociando com o Atlético, estava quase fechado, mas não fechou. Pousou em Curitiba. Não foi pra Rússia. Daqui a pouco Foi pra Rússia. pode ter até pego o Wi-Fi lá da Arena da Baixada, que nem o Henrique Almeida. Pegou lá no Beira-Rio, mas não deu certo. Foi pra Rússia. Já voltamos. 7h56, de volta com Cadeira Cativa. Algumas atualizações de mercado aqui. Ó. O Corinthians confirmou já que negocia saídas de Jadson, Ralf e René Júnior. Algum destes agradaria o Internacional, Vitor Grumber? O Internacional, não sei, porque eu não respondo pelo Internacional e... Não, mas tu- Não, vamos lá. tu montando o elenco pro novo Maurício, técnico. Tu faz a pergunta, deixa eu responder, Maurício. O Internacional, eu não respondo por ele. Pra mim, pro Vitor, nenhum deles... Nem o deles Jadson? Já passou, Eu né? gosto do Jadson. Já passou. É, como dizia aqui, de repente, mudando de áreas, pode ser que dê certo, mas ultimamente eu O tenho René visto... Júnior tava bem também até a lesão, né? O Bruno até tá soprando aqui que até a lesão ele tava bem mesmo. É que se os Problema- cofres estivessem expurgando notas, mas como não estão... E no Grêmio, Serginho, algum Passa. passe? Passa. Porque o No Ralf- Cadeira Cativa, Maurício, algum? Ah, podem vir participar aqui, vão Tu tá ser, empurrando, empurrando. vão ser grandes entrevistas, Passa. com certeza. Passa, porque o Boas O histórias. Grêmio já não contratou o volante aí. Tem mais um volante.
Não sei, parece que se o Michel for embora, talvez. O Vasco quer ele, né? O Vasco quer, se o Michel for embora. Barca. E tu queres que ele vá? Né? Se Vai. for bem pra ele, vai. Tu vai pagar o A aplicativo, gente o nem táxi sabe, pra ele? é tão complicado esse jogador, né? Ele fez um ano maravilhoso, depois o segundo ano foi horrível. E aí explicar, é difícil a gente entender. Depois da lesão ele não conseguiu mais engrenar. Tem jogadores que depois se lesionam, não sei se fica com medo, sei o que acontece, né? que não voltou, porque teve um ano que foi muito bem. Mas Depois, esse ano não. o ano passado, 2019, Ele foi bola de o ano prata passado. na placar. o 19, outro ali que também era o melhor jogador internacional, o Edmilson, né? Edenilson. O Edenilson, era o melhor jogador internacional, depois que se machucou, não voltou bem, rapaz, aquele. É coisa impressionante, não sei mas se é aí- falta de confiança. aí eu Não, vou tu vai te dizer dizer- foi todo o time. Não, mas ele, em relação a ele mesmo. Não concordo. Porque Inclusive, ele quando tá- ele Daqui volta... a pouco ele puxou o time pra baixo. Inclusive, quando ele volta, Ele perde a botar uma bola no jogo lá no Atlético Paranaense, toma o gol. Ele perde a bola no jogo do Flamengo no Rio, toma o gol. Ou seja, ele realmente, o Denilson, Ele não foi mais o mesmo. Não foi, no mas jogo contra o depois- Flamengo é o jogo que ele volta de lesão e ele não volta com o mesmo ritmo. Não, e ele perde a partir bola. dali Ele decai. perde a bola, o Flamengo faz o gol. A mesma coisa do 9-2 Michel, a tô 0 falando lá, a mesma né? coisa do Sim, Michel. sim. São coisas estranhas, sabe? Não sei se o jogador perde a confiança. Talvez agora esse ano ele volte bem de novo, Fazendo uma pré-temporada. entende? Mas que é. Mas ele não está saindo? Não tem uma proposta da Arábia ou sei lá o quem por ele? Não, aquilo foi ano passado. Não, mas parece que agora vem de novo, não vem? Ah, não, se vier agora ele vai embora. 2 vezes ele não vai perder dinheiro. Uma ele aceitou, a segunda não vai aceitar. Se vier ele. O que mais querem é que venha também, né? Hã? Quem? Os gremistas ou os colorados? Olha. Mas Edenilson acho que não tem. Não tem. Se ele for vendido para o exterior, pode ser que o Caxias leve uma Eu ia dizer, mecanismo passou de lá pelo solidariedade, Caxias. Passou, ele foi formado lá. Mecanismo de solidariedade da Ele FIFA. deve levar uma beirada. Vai, Edenilson! Mais um que tá torcendo pro Edenilson sair. Ah, por outros motivos. Não, eu acho que ele é um bom jogador. mas Caberlon, Ele não agora vai- falando sério, eu acho Não que o vai se Inter lembrar, precisa Cabelão não vai se vender. lembrar em 93. Ah, Eu era 96. diretor. Não, 93, vou te contar uma história de 93. Nós estávamos na Taça BH. E Grêmio e Caxias chegaram às finais, a semifinal. Deu uma briga O desgraçada. Grêmio, o né? Grêmio contra o Cruzeiro e o Caxias era contra o Você me o Atlético lembra disso? Mineiro. Eu era vice-presidente de patrimônio na Aí- 93. Quem estava lá era o Zé. Aí os caras quiseram me aplicar, quiseram nos aplicar, que os jogos eram para ser independência, semifinais, os 2 jogos. Aí eles quiseram botar os 2 do CT da Toca da Raposa e no outro. Aí eu peguei, fui lá, eu tava com eles lá, depois chamei o pessoal do Caxias, vamos embora. Vamos deixar eles falando sozinhos. Pegamos os ônibus, era ônibus, né? Pensa que nós íamos de avião. Pegamos os ônibus e largamos, deixando. No outro dia eles foram fazer a semifinal, não apareceu nem Grêmio, nem Caxias. E o Viemos embora. Caxias nunca mais foi convidado. Nós viemos embora. A gente viu nos malé lá. Não, mas o Caxias nunca mais foi convidado para Não a Taça BH. O Grêmio é porque era o Grêmio que foi, mas o Caxias nunca mais foi. então o culpado é o tô- Serginho não, Vaz. Não, mas eles estavam aplicando. Tô fazendo, Não, mas óbvio, fazendo tá, uma, só Mas uma aplicaram. consequência, é uma consequência que acabou o Caxias não foi mais Mas convidado aplicaram. para participar. Olha aqui, ó, sobre o Edenilson que a gente estava falando, o Hermes de Sapucaia tá dando a opinião dele aqui, tá Olha, dizendo, e ó, naquele time de 93 Jogava tinha o o Paulo Turra, jogava o Washington, jogava o Ademir Bertoglio, que hoje é o gerente de futebol lá do Caxias, jogava o Luciano Almeida. O Caxias foi campeão de júnior aquele ano. Isso, era um belo time de futebol, que depois ele subiu todo mundo, Caxias não tinha junto perdido ao nenhum Gilmar. jogo. Caxias não Junto ao tinha perdido Gilmar, nenhum era jogo. o Paulo Turra, o Ademir, o Luciano era lateral esquerdo, lateral direito não lembro quem era. Jogava o Delmer na frente, jogava o Washington. O Astro é o centroavante. O Washington centroavante. Não O Washington tinha perdido nenhum jogo. Desde 91, meu jogador. Em 91. O Caxias não tinha perdido nenhum jogo. Acho que não tinha tomado nenhum gol. E na chave era Grêmio, o Novo Hamburgo, E o não sei goleiro mais o quê. chamava Júnior, eu acho. O goleiro Aí, era um amigo no do último Washington. jogo, jogava Caxias Desculpa e te Novo Hamburgo. interrompi. Lá em Caxias. O Caxias não tinha perdido nenhum jogo, não tinha tomado nenhum gol. Aí no último jogo era Caxias e Novo Hamburgo. Aí se o Novo Hamburgo ganhasse o jogo, empatasse o jogo, que o Grêmio caía fora. Adivinha o que aconteceu?
Caxias tomou, perdeu 1-0. Aquele dia mesmo. Em vez de Que odiar. ano foi? 93, nós vamos. no Júnior. No Júnior, não, era muito bom o Sim. time. Não, mas não, aí, não. claro, os caras pensaram, vamos tirar o Grêmio, que já fica fora logo, mas ganhar. Melhor tirar o Grêmio do que. Não, o time do Caxias era cano mesmo. Não tô. Era bom. Subiu todo mundo? Não, era time cano. O Washington fazia gol de tudo que é jeito. Isso. Não estou dizendo. Mas eles também, para facilitar, vamos tirar o Grêmio aqui nessa fase aqui e botaram só os reservas e me sacaram fora. Eu estava lá dentro, eu fui assistir o jogo no Centenário. Digo, o Caxias nunca tomou um gol, nunca perdeu. Pô, aí perdeu 1-0. Digo, pô, tinha me armado. Olha aqui, ó, sobre o Edenilson que a gente estava falando, o Hermes de Sapucaia tá dando a opinião dele. Boa noite. Na verdade, o Edenilson foi o jogador que mais sentiu a saída do Odair, pois dali em diante não jogou mais nada. Não, era ele já veio parou antes. de jogar antes. Antes. Talvez se ele não tivesse parado de jogar, e aí existem 2 fatores que são fundamentais. Ele parou de jogar, primeiro, porque teve a lesão, e segundo, coincidência ou não, porque não foi convocado. Né? Porque a onda era que ele ia ser convocado. E o Nico Lopes, a mesma coisa. O Nico, quando não foi convocado para a Copa América, também Isso, sentiu. dali pra frente acabou o Nico Sabe qual é o Lopes. problema das redes sociais? Porque isso aqui só. Vai ser convocado, olha só, foi isso. Estraga o jogador, foi só aqui em Porto Alegre. Lá em São Paulo não se falava isso. Não, mas Serginho... Mas aí estraga o jogador. Serginho, não é nem que- Novo não é- Hamburgo falava isso. não é questão de nem jogar. precisava sair da grande Porto Alegre. Serginho, não é questão de falar, é que todo jogo vinha ou o filho do Tite ou o Kleber Xavier. Eles vinham observar alguém, Mas tinha que ser ele. Deixa eu ver. mas a informação que vazava é que era. Informação Mas vazada. provavelmente ele tivesse uma lista, não falei Ele contigo. tá na lista dos 50. Dos 50 a 60, então vamos olhar para ver. Aí tu vai pontuar, nota 5, 6, 7 e vai Você que dizer, nem ó, agora. sim, não, né? Se que nem agora, os caras vão dormir, acorda, ó, o Grêmio vai contratar tal Beltrano, o Internacional vai contratar Ciclano. Eles largam. Não. E aí na- um larga e o mas resto isso- tudo isso vai. aí Em é uma redes, outra história. isso aí acontecia no tempo do REC, do Nobrinho e tudo mais em jornal. Ah. Isso acontecia. Agora não. O REC conta várias histórias. Agora não. Em tempos atuais, Ah. o que a única situação parecida com isso que o Serginho está contando foi com o lateral Henrico Cabrito, que a gente sabe no que deu. Foi criado, e aí eu posso contar porque eu estava no dia, no setor do Grêmio, estávamos no setor do Grêmio, eu, vários outros jornalistas, e se começou o burburinho de, olha, vamos divulgar que o Grêmio está contratando, divulgar de sacanagem, ninguém deu em veículo de comunicação, que o Grêmio está contratando o lateral Henrico Cabrito, do Uruguai. Fizeram um Twitter fake do jogador. E no outro dia deram na TV, inclusive. Isso é bom. Achando que era uma super Mas isso informação. não quer- O único caso noticiado na história da internet é esse, Serginho. não, mas- Agora, se tu me disser que o Gilmar Veloz, por exemplo, tá forçando a barra pro Grêmio fechar com o Edenilson, que ele tá dando entrevista o tempo todo, vazando isso, mesmo que não esteja tudo tão certo quanto se diz, para que se acerte, aí eu concordo contigo. Hoje o que tem de colega jornalista que diz que tem super fontes, na verdade é o empresário querendo valorizar o jogador, é fato. Hoje sempre teve. Não, mas é que hoje escancara mais. Sempre teve. Aliás, eu vou falar o que eu tava me segurando aqui, eu cheguei a anotar o que eu pensei Olha. quando o Vitor Grumberg falou que o Alessandro Barcelos é o novo vice. Eu fiquei impressionado, admirado, eu não tenho nem adjetivos para dizer como eu me senti hoje, ouvindo um programa de rádio em que um comentarista, jornalista, graduado, com excelente texto, um cara que tem boas informações, me divulga a informação que, quando saiu do Inter, Roberto Melo deixou tudo alinhavado com o Arangues. Pode ter dado alguma coisinha agora, mas que o Arangues já está com tudo alinhavado para vir para o Inter na época do Melo. Isso é uma sacanagem com o Alessandro Barcelos, que está tendo que trabalhar. Essa negociação não está certa, pelo contrário. Primeiro, porque se tivesse certo, era contra o estatuto da FIFA, porque era antes dos 6 meses do pré-contrato Não e pode das fazer, exigências né? legais e tudo mais. Então, se estivesse certa essa informação, é um tiro no pé do Inter, porque aí o Inter está infringindo regulamentos, que foi acusado de infringir no caso do Sarrafiori e provou que não infringiu. Mas é uma sacanagem com o Alessandro, por quê? Se o Alessandro trouxer, já disseram que o pai da criança é pai. outro. Se o Alessandro não trouxer, é porque é incompetente, porque o outro deixou certo. É complicado. Deixa. Né?
quero comentar isso aí, Maurício, mas antes eu vou voltar em relação a tu disseste do Henrique Cabrito, que é o único case desse aí. Não é o único case. E não vou trazer um case. Cara, tu abre a internet hoje, tu atualiza o teu Twitter, é o que é de jornalista, que é referência, que tá no rádio, tá na televisão, que tem a conta verificada ou não, dando informação. Tudo bem, ele não afirma que o jogador está contratado. Tem uns até que afirmam. Tem um que está afirmando uma coisa há tanto tempo e não aconteceu. Acho que ele está... Um dia ele acerta, né? Mas sabe que até o relógio parado acerta 2 vezes por dia? Claro, mas aí... Sabe o quê? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Segundo Maurício... esse jornalista, o Cavani está vindo. Maurício, deixa eu te dizer, Maurício. E o Alan Pro Uruguai? Hoje é muito fácil tu colocar qualquer coisa na rede social e eu vejo que acontece e acontece muito. Eu acho que, inclusive, os teus colegas perdem muito a credibilidade fazendo isso. É porque é aquela vontade de dar a reportagem, né? Entregar, ser o primeiro. Não perde. Né? E aí tu perde o fio da meada. Esquecem com uma velocidade incrível Exato, as coisas. Essas exato. bobagens todas ditas e escritas, houve e no dia seguinte já nem lembra mais, houve outra. E por isso que o cara pode fazer para tentar se consagrar. Continua. Mas ele acerta. Claro, uma hora ele acerta. Mas em relação ao Alessandro, em relação ao Arangues, também não sei se vem Arangues, se não vem Arangues. Eu acho um excelente jogador, senti falta, não gostei que ele saiu daqui. Mas o Alessandro Barcelos, para ser o vice de futebol, ele não pode se preocupar com isso. Porque não desmerecendo o cronista, porque eu nem sei quem é o cronista, que bom, é melhor eu comentar sem saber quem é. Porque o cronista falou que é do Melo. Cara, tem tanta gente que fala tanta coisa, que se o Roberto Melo, quando era o vice, ou o Alessandro, agora Barcelos, que é o vice, for levar em consideração o que falou o jornalista tal, que está desmerecendo o trabalho dele, ele não estava lá. Ele é um cara muito competente. Não estou dizendo que ele não escuta a rádio, que ele não valoriza o jornalismo, não é isso. É que isso não pode afetar Mas ele. não pode entrar. Não pode entrar e não entra. E tanto não entra que ele foi escolhido e é um excelente cara e está lá para tocar o futebol internacional. Que fala uns nomes tão grandes muitas vezes, que nem passou por Grêmio Internacional. E aí, claro, o torcedor fica naquela. Aí quando chegou o jogador, ele não quer. Eu, pro meu gosto, o que estão fazendo, por exemplo, com o Arangues, eu acho que deveriam parar com essa coisa. Parar de falar, porque daqui a pouco esse rapaz não vem, o torcedor vai ficar indignado. Não vem. Não vai Mas vir. deveriam quem parar de falar? Hã? Quem? Mas já chega disso. Mas eu não vi ninguém também. Vai abrir mão do Vai lá e contrato. diz, olha, não quero. Nós não estamos fazendo isso. Eu acho que tem que chegar e... O jogador tem mercado na Europa, não tem? Não vai vir. O Arangues não tem mercado na Europa, no momento presente? Ele vai abrir mão na Europa, ganhando... O Internacional vai pagar o que ele ganha na Alemanha? Não paga, não tem dinheiro. Ele vai abrir mão, ele vai ter uma redução, ele vai aceitar uma redução do salário para vir jogar no Internacional? Pelos lindos olhos... É, porque os olhos... Bom, olha aqui, ó, o Francisco de Porto Alegre. Acho que os dirigentes caíram na realidade. É muita grana para pouca qualidade de atletas. O nível está baixo demais. Abraços. A gente vai comentar isso depois do intervalo. Já voltamos. Aqui tem, nosso Felipe Maciel de Palmares do Sul. Mandar um abraço para ele. Tá falando sobre o Maicon e volantes de confiança do Grêmio, mas mandou um texto muito grande. Mas ele tá dando um recado que o Grêmio tem que ter muito cuidado nessa questão dos volantes. O Luiz Gustavo de Canoas disse que o Grêmio deveria contratar o goleiro do Cruzeiro. Não é o Fábio que ele tá falando, Rafael. Mas é caro também. Maurício, não tem tanta rodagem. Eu não vou falar do Rafael, eu vou voltar no assunto anterior. Tem jornalista na rede social, credenciado, dizendo que o Rafael já está contratado. Não, mas não vai Desde sair, novembro tá dizendo. O Fábio está terminando a carreira, mais Concordo, um, dois. concordo. O cara ficou a vida toda lá como sendo reserva, vai ser agora, na hora de pegar a titularidade. O Cruzeiro fica um ano na Série B e volta, gente. Pelo amor de Deus, é time grande. Será que demais. volta mesmo? Volta. Porque agora não tem mais a grana. Patrola. O time grande não patrola. Quem eu acho que ia ir pro Cruzeiro é o REC. Sabe por quê? O diretor da bocha do Cruzeiro, 70 mil por mês. E o REC lá, né, no boliche dele. Não, boliche. Não, o REC diz que a habilidade que ele tem pro boliche é da bocha. Então acho que ele tá se vendendo, né? Vai que sobra a bocha lá em Minas Gerais. Não, mas só. Mas 70 mil é pouco. Amigo, sobe Não, sem 4. dúvida. 70 mil pro REC é pouco. Mais pra mudar de ares, não pelo dinheiro. Sobe 4. A Série B sobe 4. Lembre sempre disso. Não é o campeão. Sobe 4. Então, o Cruzeiro volta o ano que vem para a Série A. O Fábio está terminando a carreira, o guri vai ficar lá. Tá fazendo... Não tem, se fizer isso que estão dizendo, que ele vai vir para cá, não tem cabeça. Então, melhor que não venha. O Luiz Gustavo aqui de Canoas está dizendo que ele estava falando do Fábio, que o Grêmio tinha que contratar o Fábio. Pelo amor de Deus. Porque é o salário alto e tal. Não vai ficar, talvez. Não sei. Enfim.
Tá dado o recado Eu do nosso acredito, telespectador. que o Fábio, que é um atleta tão identificado com o Cruzeiro, vai aceitar reduzir o salário. Não sei se pelo teto aí, Maurício, mas eu acho que ele vai sim reduzir o Mas salário. eu acho que o teto é E vai- 250, hein, Não, Maurício? Só pra- 150. 150. É? É. O teto... Mas é que também a gente não sabe, porque o teto foi estipulado por dirigentes que nem lá estão mais, né? O Alexandre Matos está fazendo caridade no Cruzeiro, né? Isso é uma coisa que eu... Eu não entendi a história. Eu não Eu ouvi entendi. hoje que ele fechou com o clube da Inglaterra, Série B da Inglaterra. mas ele tá fazendo uma caridade trabalhando pro Cruzeiro. E Enquanto- contratou o Ostimar Bolicenho para ajudar ele. Enquanto o visto dele de Ostimar não era trabalhar no do- exterior do- não ficar pronto, ele vai ajudar o Cruzeiro. Eu achei... O Ostimar acho que estava no Londrina agora. Mas ele não foi do Atlético Paranaense? Não. O Ostimar Bolicenho trabalhou no Atlético Paranaense, Parece. trabalhou na Ponte Preta Ah, também. ok. Ah, eu conheci na época do Atlético. É uma turma que, pelo menos... Confuso, né, Maurício? Até porque não se tem direito presidente, o CEO saiu. Enfim, para esparecer de tudo isso, tem que fazer que nem o REC. O REC foi lá jogar boliche em Floripa, mas agora certamente ele está voltando para o Rio Grande do Sul. Vai parar. Mas ele vai parar lá no Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Confira. 8h18, o Inter está próximo de fechar a contratação do meio atacante Marcos Guilherme, ex-Atlético Paranaense e São Paulo. Te agrada, Vitor Grumber? Te confesso que conheço pouco do jogador, me lembro dele no São Paulo. Ele tá um pouco desaparecido, né? Tá jogando aonde? No UAL? Tá na Arábia. Num UAL aí da vida. A né? WADA. Então a gente não consegue acompanhar muito, mas eu via ele com bastante potencial, um prodígio. E me preocupa um pouco essa questão do mercado árabe e do mercado chinês quando volta para uma adaptação ao time. Mas é um jogador jovem, eu acho que tem totais condições. E se vier, não sei se vem ou não, se vier, certamente toda a equipe técnica do futebol do Inter já viu todas essas questões. E é um jogador que vai ter condições de chegar, assumir e jogar. Mas é uma aposta que eu faria, gosto, mas não é um jogador que eu conheço muito. Eu não falei ainda com o Marcos Guilherme, trabalhei com ele no Atlético Paranaense, tive uma excelente relação com ele. Posso te dizer que assim, ó, fora das quatro linhas, ele é um cara diferenciado. Aquela estrutura de família que o Serginho mencionou, ele tem. Então ele tem uma estrutura para jogar. Por Já exemplo, é um bom sinal. quem entra no Instagram dele, Serginho, ele Te conhecia fora? Então, você conhecia fora, saía com ele. Serginho? Saía com o Maurício. Aí deu problema. Não saía. Não saía. Serginho, entregasse o rapaz. Chegou a ficar meio vermelho, Ficou tu viu, vermelho, não? vermelho. Eu É posso que é o dizer, reflexo da camisa dele lá. ó. Eu posso te dizer o seguinte, Serginho. O Marcos Guilherme, eu fiz trabalho de aprimoramento dele para dar entrevistas e tudo mais. Ele é um dos raros jogadores de futebol que lê livros. E isso eu não falo com orgulho, mas ele lê. Ele tem vocabulário. Ele tenta se expressar, ele fazia treinamentos, ficava horas treinando, fora das quatro linhas. Ele tá na Arábia, mas quem entra no Instagram dele só tem imagem dele treinando fora do clube. Ele treina mais do que os outros. Que bom. Então é um cara que eu acho que se vier tem potencial para ir Não longe. tinha essa informação, Maurício, mas já me agrada saber desse extracampo, porque hoje em dia perdão da brincadeira, o extracampo acaba entrando em campo, né? Muito... Bom, é só ver o caso aí do centroavante. Bom, vamos pular essa parte. Thiago Galhardo é outro nome perto. Ele pode fazer o que quiser fora. Se dentro do campo ele fizer gol, Mas eles não fazem dentro de Tudo campo. bem, mas né? a Esse pensamento tendência é anos é- 90, né, Na Sérgio? década de 90 eu cansei de buscar jogador na noite e no outro dia eles Exato, faziam, anos foram 90. campeão. Na década de Ganharam 90. tudo, né? Eu não tenho. Década de História 90 do não se centroavante corria do futebol Genro, que nem né? hoje. Essa história que é tudo até de Cristo. Chega todo Não, mundo. ninguém tá dizendo que tem que louvar Jesus Cristo. Aí o zagueiro A Bíblia. levanta a mão lá pela terra de Cristo. O centroavante também. Na primeira bola, o centroavante vem, o zagueiro vai dar no meio dele. Pô, esqueceu o Cristo. Que anjinho, rapaz. Tem que jogar. Mas ninguém falou que tem que ser anjinho. Tu já viu Ninguém hoje? falou que tem que ser anjinho. Tem que ver. Mas não ser anjinho não eu significa hoje tô ir pra fechando- balada e ficar até 6 da Não, manhã. eu hoje tô fechando em tudo aqui. Os jogadores têm que ir pra balada mesmo, o Paulo Vitor tem que ser o nosso goleiro. Hoje nós vamos sair concordando em tudo aqui. Mas não estou dizendo que tem que Ai, fazer meu os Deus do outros. céu. Cara, tu vai me dizer que nem o jogador sai. Não, pelo contrário. Eles têm que saber a hora de Pelo sair. contrário, eu tô valorizando que esse atleta... Não, mas não estou falando especificamente dele. Também não adianta ser tudo isso aí e não jogar. Claro, não, de acordo, adianta nem de uma acordo. coisa nem outra. Mas é a tendência, né? Ele tem que chegar, tem que saber fazer. Só Mas isso. quem tem mais chance de ter perna? Quem fica até às 6 da manhã fazendo balada em casa ou quem treina?
Hã? Quem sabe fazer gol, Quem sabe Romário. fazer gol? Quem sabe O fazer Sarrafiori sabe fazer gol e dizem pro Sarrafiori que Bom, mas futebol não é só fazer gol. sei qual aí é é o outro problema problema. dele. Aí é outro Qual que é o problema Não bota dele? o garoto jogar. Aí é Qual outro que é o problema. problema dele? Tá. Algum problema tem. O problema é não botar o garoto jogar. Dá uma sequência pro garoto. Qual é a sequência que teve o Sarrafiori? Talvez o Ninguém Internacional sabe. emprestar ele Ninguém pra alguém sabe. na Tu Série tem B algum- pra ter uma sequência de campeonato. Tu tem uma definição do Sarrafiori? Não, Jogar o Ele que é lá Paulistão, no por Internacional exemplo. não tem. Porque ninguém sabe. uma definição. Eu acho O Guri nunca teve uma sequência de 4 mas já anos. passaram um bom 3 atleta. técnicos, né? Eu acho que é um bom atleta, acho que é um produto de uma boa contratação. Se criou um alarde, uma celeuma pela contratação, o time lá. Eu acho que chamou mais atenção por isso. Mas, Vitor, o que E eu aí quero te todo mundo colocar é o bota o seguinte: guri lá, uma jogar bota, um deixa Paulistão. 5, 6 partidas jogar Bota bola. jogar Joga, um né? concordo, tem que dar sequência pra ver. Dá uma sequência. Paulistão, pega um time forte, daqueles que fazem um baita do time no Campeonato Paulista, Bota numa que Ferroviária, no que Ituano. é o campeonato estadual mais forte que tem aí. Bota jogar lá, tu vai ver logo se No tem ou início não do tem. programa eu falei, começa a chegar aqui, todo mundo vai ser comparado com o D'Alessandro, vai afundar. É isso. Sim. Desde aqui, eu ó. cheguei aqui, Talvez foi a estejam primeira- blindando ele por essa razão. Olha aqui, ó, Tá aqui. o Jair Machado tá dizendo que o Caberlon é muito lúcido em suas opiniões. Mas... E aí tá dizendo, gostaria de ganhar uma camisa do Caxias, vai que cola. Ai. Eu já deixei a mão do Fernandão aqui outro dia. É, uma Vamos campanha ver, que o vamos Jesse pensar. James está fazendo, enfim. Mas aqui, ó, Ah, sim, pra ajudar a mãe do... pra ajudar a mãe do Fernandão. Né? Deixei uma camisa do Olympique Marseille, que eu ganhei do Gilson Kleina, que foi preparador físico junto com o Abel do Fernandão quando ele jogou no Olympique Marseille. Ah, eu, inclusive, acho que eu estava ouvindo no rádio alguma hora que aí mencionaram da Isso, camiseta. depois eu levei, inclusive, lá na rádio Grenal, deixei lá pro REC. Deixou com o Rec, com o Bruno e toda a equipe. Outro nome, meio-campista que tá perto do Inter é o Thiago Galhardo, que atua no Ceará. Te agrada? Me agradou bastante no final do campeonato, quando eu acompanhei mais ele, metade pro final do campeonato. Achei um bom meia, hein? Moisés do Bahia, lateral esquerdo, é um dos nomes que é considerado como possibilidade. Diretoria colorada considera difícil a negociação por Prato. O jogador deu entrevista manifestando o desejo de permanecer na Argentina. Daverson do Palmeiras estaria na Que ele pauta. tá redondo também, que ele anda metendo a mão no prato, né? Que sorte do Internacional tem, que ele quer Que o ficar Prato lá. não quer ver. Daverson do Palmeiras está na pauta, seria uma troca pelo Zeca. O elenco colorado se apresenta na próxima quarta-feira, Rodinei se apresenta no dia 11 e a imprensa argentina noticiou há pouco que o Paulo Guerreiro respondeu não ao Boca, que ele permanecerá no Inter nessa temporada. Então acaba essa novela. Não acaba essa novela, claro que não acaba essa novela. A gente vai voltar pro assunto. Hoje de tarde, uma conta lá de Buenos Aires verificada botou o Guerreiro no Boca. Agora não É a TIC Sports que divulgou que ele disse não ao Boca. Bom, e que eu não vou me lembrar o nome agora, disse que ele disse sim ao Boca. E assim fica, a gente nunca, essa novela não vai acabar. Eu escutei também nas Não, redes mas é aí. bom, acho que se todo mundo quer, porque o jogador interessa. Claro. Eu escutei nas redes que se o Luiz Adriano for embora, o Palmeiras ia estar do Guerreiro. É uma possibilidade, por que não? Grana eles têm. Se tá disponibilizando o Davidson, mandou embora o Borja, né? 4 milhões e meio a multa é 4 milhões e meio. O Borja vai pra onde? Voltou Já lá mandou, já mandou. Ah, pô. Voltou já lá foi. pro E a- Atlético e- Nacional, Júnior é isso, né? Barranquilla. E se o Luiz Adriano for embora mesmo, ele vai ficar sem centroavante. E aí 4 milhões e meio de tem que ver o que dólar. tem no O projeto. Luiz Adriano Não, e o Davidson são os três que ele tinha lá, não é isso? É, O pessoal está perguntando aqui sobre o Nátio Fernandes. Para o Inter é muito difícil. Isso aí não existe. o valor é Tem dinheiro. inimaginável. Tem dinheiro. Não tem. Então vai buscar. É isso. Porque, pelo que eu entendi, hoje o diferencial entre o Brasil e a Argentina está na remuneração do atleta. O Brasil está pagando significativamente mais do que o argentino. Então, o jogador vindo para cá, do River viesse para o Internacional, ele teria um salto de remuneração Só que tem que bastante botar- significativo. Agora, o clube tem que liberar. Tem que comparecer o lá. Guerreiro só não quis ir. Dizem que Que provavelmente o Tico-Tico é menor. O Boca até teria os 4 milhões e meio de dólares. Mas Não não pagar deve ele. ganhar Mas não igual. quer pagar o salário É isso. que o É isso. Guerreiro tem. Tem dentro do Se o Internacional. Guerreiro só tem para receber aqui no Internacional, já é um afabo. Serginho, ó, queima-roupa Edilson retornando ao Grêmio é uma boa ou não? O Renato quer, o que eu vou dizer que Renato quer, tá liberado. vou fazer o quê? Eu vou dizer para você, eu diria o seguinte para você, aqui no Grêmio ao menos ele ganhou um título. Mas ele passou por 4 clubes que rebaixou os 4. Eu acho que o tempo dele passou, mas...
Para mim ele passou. Vamos fazer o que com o Vitor Ferraz, trouxeram o Edilson? Não, o Vitor Ferraz vai ser o titular. Ele vai ser o... Depois volta aquele o, guri. O que foi embora. Ele vai agora, ser o Léo Moura. Léo Moura. Léo Gomes. O Léo Gomes Não, volta e em depois abril, volta, maio. Né? Volta o outro. No brasileiro volta o outro. O Internacional. O Grêmio não tem lateral esquerdo, né? Vamos combinar. Tio. Aquela usina nuclear ligando uma lâmpada não pode continuar. O Né? lateral esquerdo vai vir agora. Tá vendo o Caio Henrique? Bom, tá bem. Porque Caio aquela Henrique usina tá no nuclear. Aquela usina Grêmio só nuclear vai ter que o 4 Grêmio tem para jogadores acender na uma seleção. lâmpada não dá para meter, Seleção né? Olímpica, o Grêmio vai ter Bom 4 jogador, jogadores agora. O Grêmio tem já o Felipe Mediolaro, tem o PP E mais esse Matheus e o Henrique. Matheus Henrique. Henrique. Mais esse o Caio aí, Henrique. vai 10, ter bota os 4 jogar. Os 4 titulares vai ser a seleção brasileira. Todos eles liberados, Matheus Henrique, inclusive. Sim. Bota os 4 Senhores, jogar. obrigado. Vitor Lumber repetindo, aqui hoje com a camisa da Adidas, nova fornecedora do Internacional. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.